Pois a graça de Deus nos traz libertação para não sermos escravos do pecado, como um dia fomos. Paulo continua, no verso 11 a 13, ele fala bem assim: assim também vós, considerai-vos. Percebam como ele explica a graça de Deus, quebra esses conceitos errados e aplica isso à igreja. Ele fala: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Para isso a graça nos alcançou. Ou seja, a graça de Deus, meus irmãos, pela qual somos salvos, nos dá uma nova vida. Deus nos dá, apenas por sua graça, uma nova vida em Jesus Cristo. Uma vida no Espírito Santo. A graça que pregamos, então, transforma o homem morto em delitos e pecados em um instrumento de justiça. Esta é a mensagem da graça. O que passa disso, o que nega os frutos da graça, não é graça coisa nenhuma. Por isso mesmo, Paulo, na mesma lógica, fala algo conclusivo, que é no verso 14, ele fala: ora, por que devemos viver uma nova vida? Por que devemos viver uma nova vida? Por que devemos lutar contra as nossas inclinações e tomarmos posse da nova vida que nós temos em Cristo? O verso 14 ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando ele fala que nós não estamos debaixo da lei, é para dizer que nós morremos para a lei nos matou em Cristo. Estamos debaixo da graça. Isso nos lembra no verso 2. Estamos debaixo da graça, morremos para o pecado, portanto não podemos viver mais para o pecado, porque isso não faz sentido. Mas infelizmente, muitos preferem o medo. Muitos preferem as ameaças. A exortação que Deus traz à sua igreja nunca é de dizer que seus filhos vão para o inferno. Raciocine bem. Você mandaria seu filho para o inferno? Você escolheria seu filho para o inferno? Não. Ninguém é louco. Deus também manifesta para os seus filhos, não é, exortação paternal. Ele não está ameaçando os seus filhos, ele está exortando os seus filhos. É para que eles possam lembrar de quem eles são. Vocês são meus, acordem. É isso que o Senhor faz, não é? Quando exorta a igreja. Ele não fala para os seus filhos: vou mandar vocês para o inferno. Isso não faz sentido nenhum. Como é que ele promete salvação segura e ameaça com o inferno depois? Pois quem prefere o caminho do medo vai ameaçar o tempo todo. Quando éramos novos crentes, nem todos passaram por isso aqui. Em um outro contexto, eu lembro muitas vezes como em algumas pregações, para incentivar os crentes a serem fiéis, havia um contar de uma história terrível, o juízo final. E como que o juízo final ele era explicado para nós na época? Irmãos, naquele grande dia, Deus vai mostrar num grande telão, num tipo de data show, não é, celestial, e ali ele vai expor os pecados de todos. Aí todo mundo com medo, né? Porque uma coisa que o ser humano tem é de ser exposto, tem medo disso aí. A gente prefere morrer do que descobrir quem a pessoa é de verdade. Então, isso nos causava medo. Vamos então nos esforçar, porque aquela questão, se eu não estiver muito bem, 100% santo, na hora do banho Jesus volta e eu morro. Eu vou para o inferno, eu vou ser condenado. Então, nós éramos governados por medo. Como é que eu posso ser grato a Deus por isso? Se tem uma espada amolada para me matar o tempo todo, eu sou lembrado que Deus me odeia e Ele quer me destruir. Como é que eu posso ser grato por conta disso? Senhor, obrigado por ter ódio contra mim. Isso não faz sentido, irmãos. Mas muitos querem o medo, porque para eles o medo deixa mais seguro. As pessoas só podem ser motivadas pelo medo. Isso não funciona nem na criação dos nossos filhos. Tenta criar seus filhos com medo. Use a base do medo. Você não terá filhos que amam você, que se preocupam com você, que te respeitam. Não vai acontecer isso aí. Eles só vão agir como devem agir na sua frente, porque no fim eles não temem você, não te amam, apenas têm medo. Não é assim. O caminho do medo não é o caminho da verdade, meus irmãos. O homem que busca méritos ou tenta encontrar um outro caminho para a salvação não está buscando o Evangelho.
Para eles, a graça de Deus é apenas uma declaração vazia. Não há esperança real. Não é como se Deus fosse como nós. Como se o Senhor não fosse todo-poderoso e sábio para realizar em nós aquilo que Ele nos ordena fazer. Nós sabemos, nós lemos a lei, nós confessamos nossos pecados e nós sabemos que temos dificuldades em obedecer a lei de Deus. Mas Deus nos mandaria algo que Ele não opere em nós? Nós sabemos que não é assim. O Senhor nos ordena a ver no caminho de santidade. Mas Ele sabe, como nós também sabemos de nossas próprias fraquezas, como no Salmo 103, Ele conhece nossa estrutura. Ele lembra-se que somos pó. Ele é misericordioso.